Olá, o meu nome é Camila Galo, eu sou especialista em comunicação interna e corporativa e hoje eu vim contar para vocês um segredo, o segredo dos grandes líderes. Às vezes as pessoas imaginam que para ser um grande líder eu preciso ter um grande domínio técnico sobre aquela função, sobre aquela tarefa. Eu preciso ter anos e anos e anos de muita experiência em grandes empresas e multinacionais. Eu preciso ter tido uma experiência internacional trabalhando com um super expert. Mas não, o segredo dos grandes líderes é criar uma equipe de sucesso, criar conectividade com essa equipe e mostrar que você é o defensor dessa equipe. E aí você vai ganhar o respeito. Então, o sucesso que os grandes líderes acabam conquistando é porque eles conseguem ganhar o respeito das equipes. E equipes, elas não respeitam as pessoas, né, só pela função que elas ocupam, só porque elas estão naquele cargo de gestão, de liderança. As equipes, os colaboradores, eles respeitam um líder quando ele consegue juntar, vou simplificar aqui, 3 grandes habilidades. A primeira delas é a estruturação da equipe. É ele conseguir montar a melhor equipe do mundo para aquela função, para aquela tarefa que ele foi designado. E quando eu falo montar a melhor equipe do mundo, é escolher bem os profissionais. Escolher bem profissionais não é uma tarefa tão simples quanto parece. Não é só você chegar, colocar um anúncio de uma vaga descrevendo que tipos de habilidades essas pessoas precisam ter no currículo, que tipo de formação, fazer um processo seletivo e, bom, vem aí para minha equipe e vamos chegar ao sucesso. Não é isso. Formar uma equipe, contratar uma pessoa, demanda, primeiro, antes de tudo, um alinhamento cultural. Trazer a cultura da empresa para o processo seletivo. Por quê? Porque não adianta a pessoa ter todas as hard skills que você precisa, ter formado na escola tal, ter tido experiência com as empresas X, Y e Z, se ele não se conecta culturalmente com a empresa que você está inserido. Então, essa pessoa pode até ter uma relação com você por um tempo, mas ela não será duradoura. O segundo ponto é que você precisa formar essa equipe de profissionais e não economizar, e não ficar pechinchando. Quando um profissional tem seu preço, você banca esse preço. Se você não tem condições de bancar aquele profissional, procure um outro bom profissional que você possa honrar o preço que ele te cobra. Porque quando você pechincha, o que acontece? Você está passando uma mensagem de que você acha que ele não merece aquilo que ele está pedindo, que você acha que ele não é tudo aquilo. Então ele já chega na sua equipe desmotivado, vendo que talvez ele não seja tão bom quanto parece. E aí você não vai ter a melhor equipe do mundo, você precisa ter a melhor equipe do mundo. Então, não pechinche o profissional. Tá, mas Camila, eu tô sem grana, como é que eu vou estruturar uma equipe? Comece aos poucos. Vá colocando pessoas na equipe neste padrão de qualidade que você precisa aos poucos. Eu não tenho grana agora para contratar os 5 profissionais que eu preciso. Contratar um. Esse um já vai começar a fazer diferença. Ele já vai começar a te ajudar trazendo resultados. Aí depois você contrata outro. E aí você vai potencializando essa estrutura de equipe, essa estrutura de time. Mas o que acontece com muitos profissionais, né? Com muitas empresas na posição de gestor, profissionais na posição de gestor? Eles olham e falam assim: peraí, eu tenho uma pessoa para te indicar, né? Eu tenho uma pessoa, ele é sobrinho de um amigo meu e ele se formou agora, mas ele é muito bom, eu vi uns trabalhos que ele fez ali, ele é super bom, ele é super prestativo, ele aprende rápido. E aí você fala: pô, legal, vou economizar, vou pagar baratinho nesse profissional aqui, e aí eu ensino ele a fazer, e aí se ele aprende rápido, fechou, a gente vai conseguir bombar. Doce engano. Você acha que contratar profissionais bons é caro? Porque você não sabe quão caro é contratar amadores. O prejuízo que amadores trazem para o seu negócio é gigantesco. Quando você paga para um profissional, esse dinheiro volta para você multiplicado. Quando você contrata um amador, você só perde dinheiro, você põe dinheiro no ralo. Então, contrate bons profissionais.
E aí, quando você conseguir ter aquela sua equipe dos sonhos, o Dream Team, a melhor equipe do mundo, sabe o que você vai fazer? Você vai deixar eles trabalharem. Não se mete. Não se mete no trabalho deles. Você contratou eles porque eles são bons, porque eles sabem fazer aquilo melhor que você. Então você pode dar opinião? Claro que pode. Tem reuniões de planejamento onde você coloca seu ponto de vista? Coloque. Você é o gestor, você é o líder, você é a cabeça pensante. Você que deve dar o tom, você é o maestro. Mas não faz por eles. Não volta para o operacional. Não se pega no microgerenciamento. Deixa eles trabalharem. E como eu já falei em outros vídeos, e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo sempre, delegar não é delargar. Você vai sempre fazer o acompanhamento. Afinal de contas, você está contratando profissionais no seu Dream Team, mas eles seguem sendo operacionais. Você é o líder, você é o gestor. Então, a hora que você tiver o seu Dream Team, deixa eles trabalharem. Confia neles. Confia. Essa questão da confiança faz com que essa equipe olhe para você com um olhar do tipo, nesse cara, eu tô apostando as minhas fichas. Nesse líder aqui, nesse gestor, eu vou colocar o meu esforço, vou colocar o meu melhor, porque eu confio nesse cara. E entre as pessoas da equipe também deve haver confiança. Eu escutei uma vez aquele palestrante, o Simon Sinek, não sei se é assim o sobrenome dele que fala, e ele estava falando que fez por um tempo uma pesquisa com os Mariners, né, os SEALs, que são aqueles exércitos de elite nos Estados Unidos. E aí eles falando que tem para você se tornar um SEAL, né, você tem um gráfico que eles analisam. A tua expertise, a tua experiência, as tuas habilidades e tudo mais, e o teu grau de confiança. Por quê? Porque às vezes eles preferem contratar, né, recrutar uma pessoa com um grau de habilidades menor, mas com uma escala de confiança maior, e aí ele vai se aprimorar do que um cara super habilidoso, mas com um grau de confiança pequeno. Porque eles vão para a guerra, eles colocam a vida deles em jogo. Se eles não puderem confiar naquele que está do lado dele, e que pode ser que salve a vida dele numa situação, que tipo de time é esse? Que tipo de batalhão é esse? Que tipo de tropa é essa? E no ambiente corporativo não é diferente. Porque quando você está num projeto de equipe, é coletividade, não é individualidade. E quando você vai na coletividade, você precisa confiar. Então, o seu Dream Team deve tanto confiar em você, como confiar nos pares, nos parceiros, nos chapas. Eles têm que ter esse sentimento de time mesmo, de conexão, de tropa de elite ali, entendeu? Que ninguém fica para trás, ninguém larga a mão de ninguém. É isso que precisa ser construído. Essa é um dos pilares do sucesso de um grande líder. E aí o que você vai pensar depois? Time feito, deixei eles trabalharem, tô folgado. Não, você ainda não tem o respeito deles. E o respeito deles você só vai conquistar quando eles perceberem que você é o personagem principal dessa tropa. E como é que você mostra isso? Um dos primeiros podcasts que eu escutei do IPO foi de um grande executivo falando o seguinte: defenda o seu time da porta para dentro, né, nas reuniões internas ali, a comunicação entre grupo ali, entre vocês, seja duro, seja firme, cobre, né, exija desses profissionais aquilo que você espera deles, alto rendimento, potência, afinal de contas, é o melhor time do mundo, é o seu Dream Team. Então cobre mesmo, seja firme ali na cobrança, mas da porta para fora é a sua cara que vai à tapa, sempre. É ali que você vai defender eles, sempre. Então, quando a gente está estruturando esses grandes pilares, essas estruturações fortes de pilares que a gente tem como segredos de um grande líder, duas coisas são muito importantes. A terceira é sempre a comunicação, mas essas duas são muito importantes. Você estruturar um time bom e dar credibilidade a ele, dar responsabilidade a ele, para que ele entregue o resultado, para que você não precise ficar ali nas miudezas, no microgerenciamento, voltando ao operacional, possa ter foco e olhar para o futuro, para frente, para soluções
novas soluções de negócio, novas parcerias, novos projetos, para que você possa ter disponibilidade para ajudá-los a resolver os problemas, desatando nós, tirando as pedras do caminho, aproximando pessoas, mas aí eles vão olhar para você com parceria, com empatia, mas respeito mesmo eles vão ter quando eles perceberem, quando eles souberem que da porta para fora não tem ninguém que toque no time dele. E aí você bota assim o teu coração na frente. Eu já estive nessa posição de ter uma equipe e ter que defendê-la, e sempre defendi. Todas as equipes que eu estruturei, eu sempre fui defensora das minhas equipes de ponta a ponta. Independentemente do que aconteceu, eu sempre assumi a responsabilidade sobre o que acontece e eu volto para minha equipe, cobro, exijo, mas eu nunca coloco a culpa em ninguém. A culpa é sempre minha na posição de gestora, porque deixei passar, ou porque não prestei atenção em algum detalhe, ou porque não soube explicar uma tarefa direito. Eu sempre assumi a responsabilidade e eu sempre tive o respeito das minhas equipes. Então, eu já participei, contar um caso aqui para vocês, já em mais de um momento, em ocasiões diferentes, né? Eu fui para reuniões de gestão, né? Com a minha pauta ali, com as minhas entregas, com várias coisas que eu queria apresentar ali na reunião de gestão. E em algum momento, a pauta virou para uma pessoa da minha equipe, né? Para um funcionário meu. E aí houve uma sabatina, assim, um massacre. E a pessoa foi sendo, assim, detonada, né, pra mim, né, porque fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, fulano, reclamaram disso, reclamaram daquilo, fulano disse que ela fez tal coisa, que ele fez tal coisa, e eu, peraí, se tem alguma coisa que eu não sei, dá um minuto, passa a mão no telefone, escuta aqui, fulano, estou na reunião de gestão, estão me dizendo que aconteceu isso, isso e aquilo. O que aconteceu? Então, eu aprendi isso no jornalismo e eu levei isso para minha vida. No jornalismo, sempre existe os dois lados da história. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Na vida é assim, no ambiente corporativo não é diferente. Então, eu escutei tudo que falaram do funcionário e eu liguei pro funcionário e falei, agora me conta a tua versão da história. E aí, eu voltei para a reunião e falei assim, olha, pessoal, não é bem assim. Falei com fulano, ele disse isso, aquilo que te falaram, não foi bem assim, porque ele respondeu, tarará, pratos limpos, vamos voltar para a reunião de pauta? Então, assim, não julguei, não critiquei e também não defendi cegamente. Fui lá e falei, calma aí que eu vou entender e já volto. Quando entendi, voltei. Tinha uns detalhes naquelas histórias ali que pesavam negativamente para o membro da minha equipe. Defendi, assumi a responsabilidade. Depois voltei com ele no one-on-one e falei, olha só, na reunião, aquela fatídica, aconteceu isso, e eu respondi dessa e dessa maneira. O que eu quero que você saiba é o seguinte, foi a minha cara que eu coloquei na mesa lá, entendeu? Foi a minha posição que eu coloquei em jogo, eu assumi ali a responsabilidade por você. Então eu quero agora que você faça jus a essa minha atitude. E olha, nunca me decepcionei. Todas as vezes que eu realmente me vi numa situação assim de saia justa, eu chamei depois os colaboradores para conversar e em todas as vezes eles entregaram 120%, não 100%. Entregaram muito mais do que precisavam entregar porque sentiram que podiam confiar em mim, tinham respeito por mim. Mas nessas reuniões é muito importante que isso aconteça, que haja essa lavação de pratos, né? E a gente precisa ter maturidade profissional para tirar esses ruídos da comunicação. Porque é assim que a gente consegue aliviar a situação da empresa e não se colocar numa situação complicada, né? Então, quando há essa posição, há vamos dizer assim, uma movimentação ali, há uma agitação que não está legal, que não está condizendo com o clima da empresa, às vezes com a cultura da empresa. E às vezes os boatos, eles acontecem. Vocês que me escutam falar mais aqui sabem como o boato interfere na empresa, né? A rádio peão ali, a rádio corredor. Então é muito importante que o boato seja esclarecido. E muitas vezes o boato é esclarecido nessas reuniões de liderança, nessas reuniões de gestão, quando se colocam as cartas na mesa. E aí você tem que ter essa maturidade profissional para escutar o que estão falando de alguém da sua equipe e não sair loucamente tomando todas as dores e nem pensando assim, desgraçado, vou arrancar o couro dessa pessoa. Não, porque
Porque sempre tem os dois lados da história, sempre. A pessoa que contou, às vezes, uma coisa, que começou esse ruído, essa agitação, esse boato, tudo mais, tá contando o lado dela da história, a versão dela, aquilo que doeu nela ou nele, né, mas na pessoa, né, aquilo que aconteceu e que ela não digeriu direito, e aquilo ficou incomodando e ela expôs, né, e às vezes expõe de uma forma equivocada, atravessada, truncada. E aí o outro que tem a outra versão da história, também tem sua visão, também tem suas dores, também tem suas experiências, suas expectativas. Então, para que os conflitos possam ser resolvidos, para que os ruídos de comunicação possam ser resolvidos, é preciso sim trazer para a discussão. É preciso colocar as cartas na mesa, mas sempre escutando os dois lados da história. No fim das contas, eu já passei por isso, foram 2 vezes, muito específicas, assim, onde a sabatina foi realmente muito intensa. E nas 2 vezes eu consegui reverter. Falei, gente, não é bem assim. Fulano, Beltrano, tem essas qualidades aqui, tarará, tarará, tem essa personalidade. Não é porque ele tem essa personalidade e agiu de tal maneira que a gente vai colocar ele na cruz. Até porque ele está entregando resultados. Ah, você tem que trabalhar esse comportamento da pessoa. Vamos trabalhar o comportamento da pessoa. É para isso que a gente está aqui na posição de gestão, na posição de liderança. Então, esse defender é muito mais do que sair cegamente, né? Com seu sabre de luz ali, cortando cabeças. É você entender, ouvir. Lembra que eu sempre falo, escuta ativa. Vamos escutar o nosso colaborador. Não só quem está na nossa equipe, mas o nosso parceiro. Um outro gestor que viveu uma situação e que daí reclamaram para ele. O CEO da empresa, o pessoal da diretoria, do conselho. Todo mundo tem algo a dizer. E aí quando a gente diz, que a gente expõe, que a gente mostra, a gente consegue resolver. A comunicação é o terceiro pilar. Então, quando a gente monta o Dream Team, quando a gente confia nesse Dream Team, deixa ele trabalhar, deixa ele executar, e a gente mostra que tem o respeito e que respeita eles também, a gente começa a ter ali uma estrutura tão forte, tão intensa, que é muito difícil de se romper. Mas sempre vai haver o ruído, sempre vai haver essa intenção, às vezes contrária, uma força ali contrária, porque a pessoa que está chamando atenção, que está ganhando destaque, ela muitas vezes não é bem vista pelos outros, né? E às vezes esses outros são pessoas que têm algumas coisas mal resolvidas ali, às vezes dentro do ambiente da empresa, às vezes na vida pessoal, e que acabam intencionalmente ou não jogando essas bombinhas de fogo amigo aí, né? Para quem não conhece essa expressão de fogo amigo, é exatamente quando a nossa tropa é bombardeada pelo nosso próprio exército, né? Pelo nosso próprio exército do nosso próprio país. Então, a gente precisa tomar cuidado às vezes com o fogo amigo, que muitas vezes o fogo amigo vem para destruir mesmo, vem para explodir com tudo. Então, como resolver esse ruído, essa rádio peão, essa rádio corredor, esse boato? É sempre com a transparência. Então, assim, primeiro de tudo, se é direcionado à sua equipe, se veio através de uma reclamação via ouvidoria, RH, reunião de gestão, reunião de liderança, resolva. Resolva ali, ó, verbalizando mesmo que seja, ou depois formalizando isso em algum documento que você considere necessário para aliviar esse ruído. Porque o ruído, coisas mal resolvidas sempre serão coisas mal resolvidas. Então, se você só ignora, deixa quieto, vamos mostrar com os resultados, a gente vai mostrar que não é nada disso. Não. Você vai mostrar resultado, mas aquilo ali sempre vai ficar martelando na cabeça das pessoas. Então, resolva. Vai lá, conversa e resolve. Às vezes a gente tem, assim, dores e coisas que ficam martelando na cabeça da gente, porque a gente, às vezes, não teve coragem, não teve maturidade, às vezes, de chegar pro outro e falar assim, ó, desculpa, tá? Foi mal. Foi mal pra caramba que isso que eu fiz, falei, ou, né, agi de uma forma assim, desculpa, foi bem mal. Cara, a partir daquele momento, acabou. O assunto está resolvido. Então, dentro do boato na empresa, é o mesmo procedimento. Tá rolando o boato, tá rolando o ruído ali, a intriga, a fofoca, que seja, resolve logo. Vai lá e neutraliza logo e resolve logo.
Ah, é uma bobeirinha. Ah, bobeirinha, tá? Mas não, tá prejudicando, tá comprometendo, essa pessoa tá tendo uma situação, o clima tá pesado aqui por causa disso aí. Resolve. Ignorar não é resolver. Resolver é resolver. Então, assim, a gente tem que ir lá e tomar atitude. Atitude é resolver. Então, como é que a gente resolve o ruído quando ele é gigantesco, ele é maciço, quando está além dos limites do seu controle como gestor? Através dos canais de comunicação interna. Aí a gente tem que usar os canais oficiais da empresa para estruturar novamente a verdade, para estruturar novamente a conexão das pessoas, para eliminar esse mal-estar que às vezes quase sempre, se instaura dentro do ambiente da empresa por causa desses ruídos, por causa desses boatos. Então, o que a gente deve sempre fazer é resolver. Então, assim, estruture o seu Dream Team, contrata alinhado com a cultura, com a sua cultura, com o seu perfil, com as hard skills, com as soft skills necessárias. Contrata e confia. Não compra o cachorro para latir por ele. Compra o cachorro e deixa ele latir. Então, estrutura o teu time dos sonhos, o teu melhor time do mundo. Faça com que essa equipe tenha um sentimento de confiança um com os outros, que eles confiem em si mesmos e nos outros para poder entregar o resultado. Dê critério de responsabilidade para as equipes e deixa ela trabalhar. Sai do operacional, não fica se pegando no detalhe. Confia, monitora. Delegar não é delargar. Você vai lá e vai acompanhar com seus rituais, com a sua organização, com seus one-on-ones, com as plannings, com as dailies, com os all hands, com tudo que você pode ter de ferramenta de gestão ágil, bota em prática, coloca a organização na casa, monitora, gere, você é gestor e foca no business, foca no negócio. Você começa a ver o resultado aparecer e aí você vai começando a criar força e principalmente força e respeito. E o respeito a gente conquista mostrando que quem é o chefe dessa bagaça sou eu e é comigo que tem que resolver, é comigo que a gente vai discutir, não é expondo a sua equipe, não é colocando a culpa na sua equipe quando alguma coisa dá errado. A responsabilidade é sempre do líder. Se deu certo, parabéns para todo mundo. Se deu errado, fui eu. My bad, fui eu. Foi mal, desculpa, vamos corrigir, vamos olhar o que a gente fez de errado, vamos fazer um debriefing da situação aqui, vamos corrigir, vamos melhorar, mas falha minha. Caráter, maturidade profissional, é isso que a equipe espera de você. Afinal de contas, você está na posição de gestor. Eles se veem, por mais incríveis profissionais que eles sejam, eles se veem pequenininhos ali naquele momento. Então você tem que proteger. Você tem que ir lá e colocar a sua cara à tapa. Eu vejo tanto líder fazendo o contrário, chegando em reunião de gestão e falando com as pessoas e os gestores falando assim, mas olha isso aqui, vocês me entregaram um documento assim, tava cheio de erro, tava cheio de coisa. E aí o líder fala assim, quem fez isso foi o fulano. Puta que eu vou lá falar com o fulano, fulano fez um monte de merda mesmo, não sei o quê, e queima a pessoa. E o seguinte, por que foi com erro? Porque você não olhou. Porque você não revisou, porque ele não te apresentou direito, você deixou ele te mandar de qualquer jeito, você delargou. E aí quando você delarga, cagadas acontecem. Os cagados acontecem, mas é preciso que a gente esteja preparado para corrigi-las. Admitir o erro não é vergonha nenhuma, é um sinal de responsabilidade, é um sinal de caráter. E quando você vai lá e se expõe e mete o peito na situação, mete a cara, a tua equipe tem respeito por você. Respeito se constrói. Respeito não se impõe. Não é porque você está na posição de líder e de gestor que as pessoas vão te respeitar. Não vão. Elas vão te respeitar se você conquistar o respeito delas. É uma conquista. E conquista se dá principalmente na defesa daqueles que estão sobre sua responsabilidade. Você é o guarda-chuva. Eles estão aqui. Você tem a obrigação de proteger. Não adianta passar por cima, fazer de conta que não viu, delargar, botar a culpa ali, porque a pessoa sempre faz isso. A culpa é sua. Se a pessoa faz sempre isso e está errado, a culpa é sua na posição de gestor. Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. E quando vem a bomba, quando vem o fogo amigo, cria ali o teu escudo, o teu campo de força, a tua proteção. Defende a tua equipe. Se é uma coisa que ganhou proporções muito grandes, use a força do canal de comunicação interno.
use a estrutura da empresa, a força que o canal oficial da empresa tem para fazer essas correções, para fazer esses ajustes. Empresas fortes têm canais de comunicação ativos, fortes, orgânicos, que o tempo inteiro estão trazendo esse alinhamento, o tempo inteiro estão trazendo essa informação. Existe uma frase que é o seguinte: se você não contar a sua verdade, o outro vai contar, e do jeito dele. Por isso que dentro do jornalismo a gente preza muito em ouvir sempre os dois lados da história. Eu escutei isso desde acho que do meu primeiro semestre da faculdade até o último. Sempre tem duas versões da mesma história. Escute as duas. Seja um conflito interno dentro da sua empresa, da sua equipe, ali entre os teus membros, ali entre as pessoas do teu time. Seja um conflito de fora que veio ali bombardear a tua tropa, e aí você tem que fazer o entendimento do que está acontecendo para poder fazer a defesa, para poder protegê-los. Como pode ser um bombardeio que está se espalhando em várias equipes. É um ruído, é uma informação que está prejudicando o negócio de um modo geral. E aí a empresa tem que assumir essa frente, né? As áreas de comunicação interna têm que assumir essa frente e neutralizar. O ruído de comunicação causa prejuízos gigantescos em muitas empresas. Tem em vídeos anteriores, eu contei a história de uma empresa de transportes que estava em recuperação judicial e tinha uma rádio peão fortíssima, só falando coisas negativas da empresa. A empresa já tinha sido vendida para não sei quantos concorrentes, já tinha entrado em falência. Toda vez que o CEO da empresa ia fazer uma visita em alguma unidade, era para fazer o layoff, para demitir todo mundo, e isso causava um clima pesado. A gente entrava em algumas unidades da empresa, sentia o ar assim tão denso que dava para cortar com uma faca. Então a gente não quer isso. O ambiente de trabalho, ele tem que ser leve. A gente vai para a guerra todos os dias, mas se a gente confia na nossa tropa, a gente tem um alinhamento estratégico, existe respeito, existe confiança e tá todo mundo na mesma página, todo mundo sabe qual é a missão que a gente tem que cumprir, o sucesso vem. Incidentes acontecem, acidentes acontecem. Sim, mas a gente também tem que estar preparado para isso. Quando tem essa força, quando tem esse respeito, quando tem essa comunicação ativa, pode vir um incidente, pode vir o acidente que a gente consegue superar, a gente consegue contornar. Agora, quando a gente está desalinhado, não confia nas pessoas, não tem respeito pelo líder, a comunicação é falha, quando um pequeno incidentezinho acontece no meio do teu percurso, desanda tudo, é nego correndo para tudo que é lado, perdido, ninguém mais volta pro trilho, o resultado não vem, as pessoas começam a brigar, começam a gastar muito esforço para se resolver uma coisa que é simples e a coisa desanda de vez. Então a gente tem que prestar atenção. O segredo dos grandes líderes não é ser muito bom em alguma coisa, ser especialista, não sei o quê, ter não sei quantos anos de experiência, né? Que é aquele meme do Instagram, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é nada disso. É você estruturar uma equipe forte e de confiança, deixar eles trabalharem com responsabilidade, delegando, não delargando, defendê-los sempre escutando os dois lados da história e neutralizar ruídos, boatos de comunicação que vêm para prejudicar o seu negócio. A comunicação é uma cola disso tudo, é uma ferramenta potente para potencializar, para destruir o seu negócio, suas metas, seus objetivos. Então, para que você possa estar sempre alinhado com as estratégias, com a cultura, com o planejamento, com o reconhecimento, com a celebração, use dos canais da empresa. Canais oficiais são fontes riquíssimas de informação, são fontes riquíssimas de inovação dentro da empresa. E além dos canais oficiais da empresa, você, na sua posição de líder, na sua posição de gestor, pode ter os seus canais diretos com seus colaboradores. Seja grupo de WhatsApp, seja os chats da empresa, né, os grupos da empresa ali de comunicação interna, seja Slack, seja Hangout, seja Skype, seja Teams, seja o que vocês usarem. Criem seus canais, criem uma comunicação frequente e ativa com a sua equipe e eu tenho certeza que esse teu lado líder, que esse teu lado gestor vai aflorar com uma potência que nem você vai acreditar. Você vai trazer grandes resultados para a empresa e, obviamente, potencializar sua carreira de gestor
e também a carreira da sua equipe, do seu Dream Team, aquele que você formou com tanto critério, com tanto cuidado. Então, eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo. Clica aqui no sininho para vocês receberem notificações. Frequentemente tem vídeo novo aqui no canal e me segue nas redes sociais que diariamente eu coloco conteúdo sobre gestão, liderança e comunicação. Até a próxima!